Então, aqui são questões sobre dilatação térmica, envolvendo toda a parte de dilatação, tratando desde a dilatação de sólidos até a dilatação de líquidos. O material usado em todas as questões para os sólidos, eu escolhi o chumbo, tá? Mas poderia variar, né, dependendo da situação. São questões para avaliar um pouquinho essa relação direta de dilatação. Então, o número 1 diz assim, ó, né? Uma barra feita de chumbo de 6 metros de comprimento. Então, nós temos aqui o comprimento inicial de 6 metros dessa barra. É aquecida de 10 graus Celsius até 80 graus Celsius. Temperatura inicial 10 graus Celsius, temperatura final de 80 graus Celsius. Determine a variação de comprimento da barra para a referida variação de temperatura. Então, eu preciso do coeficiente de dilatação. O coeficiente de dilatação do chumbo, no caso, ele vale o linear, né, tabeladinho, 27 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Então, como ele quer saber a variação de comprimento, basta nós jogarmos na fórmula, né? Variação de comprimento igual comprimento inicial, coeficiente de dilatação, variação de temperatura. Então, temos aqui, ó, ΔL igual, o comprimento inicial é 6, o coeficiente de dilatação 27 vezes 10 na menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 80 menos 10. Então, nós vamos ter aqui, né, uma variação de comprimento. Se quiser multiplicar essa parte da frente, se quiser primeiro subtrair, multiplicar tudo junto, então, 6 vezes 27 vezes 10 na menos 6 vezes 70. Então, aqui nós vamos ter a seguinte situação, né? Então, quando eu multiplico tudo isso aqui, 6 vezes 27 vezes 70 vai dar 11.340 vezes 10 na menos 6. Então, essa variação de comprimento, né, eu posso deixar ela como 1,1340 vezes 10. Passou 4 casas para cá, então, na menos 2 metros. Então, essa vai ser a resposta da questão número 1. A questão número 2 nos diz o seguinte. Uma placa de chumbo de raio de 3 metros, né? Então ela tem esse raio de 3 metros, ele pede, determine a área final da placa após um aquecimento de 12 Fahrenheit até 93. Então assim, né? Fala de chumbo ainda. Então nós temos aqui, ó, a número 2. O raio da placa, 3 metros. Se ele me deu o raio, essa placa é uma placa circular. Então, a área dela, né, a área inicial, é π vezes raio ao quadrado. Então, a área inicial dela é π vezes 3 ao quadrado. Então, eu tenho uma área inicial de 9π metros quadrados. Posso deixar em função de π, posso multiplicar. No final, eu vou fazer as duas resoluções, né, vou colocar as duas respostas com e sem o π. Então, a princípio, eu vou deixar o π, posso deixar para resolver lá no final. Uma outra coisa que a questão fala é que aqui é superficial. Então, nós temos que lembrar assim, né, que o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é 2 vezes o alfa, que é o linear. Então, nós temos assim, ó. E esse beta nós vamos usar em outras questões. Então, como eu coloquei chumbo para todas elas, né, então, nós temos aqui, ó, 2 vezes 27 vezes 10 na menos 6, que é o coeficiente linear. Então, nós temos um valor de beta igual a 54 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Uma outra situação, a questão também nos trouxe duas temperaturas numa escala que não é a escala que nós precisamos usar aqui, porque aqui, como está em graus Celsius na menos 1, eu tenho que usar em graus Celsius na menos 1. Então, eu tenho assim, ó, uma temperatura inicial de 12 e uma final de 93 graus Fahrenheit. Então, 12 e 93 graus Fahrenheit.
Na hora de resolver isso, a melhor maneira de fazer é trabalhar com variação, porque a variação de Fahrenheit sobre 9 é igual à variação de graus Celsius sobre 5. Então, se eu fazer essa variação, dividir por 9, eu vou ter, e multiplicar por 5, eu vou ter minha variação em graus Celsius. Então, nós temos aqui, ó, 93 menos 12 sobre 9 é igual à variação de graus Celsius sobre 5. Então, aqui, 93 menos 12 vai dar 81. 81 dividido por 9 vai dar 9. 9 vezes 5, 45. Então, nós temos uma variação de graus Celsius, variação de temperatura em graus Celsius, de 45 graus Celsius. Cheguei na variação de temperatura, tenho a área inicial, tenho o coeficiente, e ele me pede a área final. Para eu calcular a área final, eu vou ter que colocar na fórmula, né, da área final, não da variação. Poderia calcular a variação e depois somar. Mas a área final é a área inicial vezes 1 mais o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Essa fórmula serve tanto para a área final, volume, comprimento final, nós podemos usar a mesma função. Então, nós temos aqui, ó, área final igual a área inicial, está como 9π, vezes 1 mais o coeficiente de dilatação, 54 vezes 10 na menos 6, vezes a variação de temperatura, que já está aqui em 45. Então, a vantagem dessa fórmula é que nós já temos a área final do processo quando nós terminamos de calcular ela. Então, ali nós temos 1 mais 54 vezes 10 na menos 6 vezes 45 vezes 10 na menos 6. Isso aí, né, vai dar, já passando a casa, 0.00243. 0.00243. Então, a minha área final é 9π vezes 1,00243. Que, lembrando, para fazer essa soma, ele tem que estar nesse formato. Então, nós temos uma área final de 9,021π. 9,021π metros quadrados. Se eu quiser esse valor sem o π, é só multiplicar por 3,14, que vai dar 28,328. Área final, 28,328 metros quadrados. Em função de π, sem o π. Então, essa é a resposta da questão número 2. A questão número 3 fala de um cubo. Então, vai ser volumétrica, né? A 3 diz assim: um cubo de chumbo de aresta igual a 4 decímetros. Então, nós temos a aresta do cubo igual a 4 decímetros. Já de cara, né? Possivelmente tem que calcular o volume. Está uma temperatura de 300 Kelvin. Temperatura inicial, 300 Kelvin. Qual será seu volume quando a temperatura for de 410 Kelvin? Temperatura inicial 300, temperatura final 410 Kelvin. Então ele quer saber volume. Precisamos calcular o volume do cubo, variação de temperatura em Celsius, tá? E o coeficiente de dilatação volumétrico. O coeficiente de dilatação volumétrico, ele é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, nós vamos ter assim, ó, o coeficiente de dilatação volumétrico dele aqui, ó, vai ser igual a 3 vezes 27 vezes 10 na menos 6. Esse cara vai dar 81 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Então, já temos o coeficiente. O volume inicial, volume do cubo. O volume do cubo é aresta ao cubo. Então, 4 ao cubo. Então, o volume inicial nosso aqui, né, vai ser igual a 64 decímetros cúbicos. A variação de temperatura, elas estão em Kelvin.
Então, vamos calcular essa variação em Kelvin e depois vamos relembrar algumas coisas. 410 menos 300. Nós temos uma variação em Kelvin de 110 Kelvin. Mas a variação de Kelvin ela é exatamente igual à variação de graus Celsius. Então, nosso problema aqui está resolvido. Né? Então, essa variação aqui, ó, em graus Celsius, ela também será 110 graus Celsius. Variação de Kelvin, variação de Celsius é igual. Então, beleza. Tá tudo certinho, né? Temos volume, temos a variação de temperatura, temos o coeficiente, e ele pede o volume final. Então, também na fórmula do volume final, que é o volume inicial, 1 mais o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. O volume final é o volume inicial, que nós calculamos, 64 decímetros, vezes 1 mais 81 vezes 10 na menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 110 graus Celsius. Nosso volume final vai ser igual a 64 vezes 1 mais. Aqui tem que multiplicar e daí para somar tem que tirar ele, né, do estado de potência. Ele dá 8,91, quando eu multiplico isso aqui, né, 8,91 vezes 10 na menos 3. Ou seja, né, vai ser 0,0891. Então, meu volume final vai ser igual a 64 vezes 1,0, ó, vai passar duas casas, né? Uma, duas, e a terceira casa, então vou ter que colocar 2 zeros na frente. 891. Tá? Multiplicando isso aí, agora, né? Agora é só multiplicar. O volume final dela vai dar 64,57 decímetros cúbicos. Eu tenho que colocar em decímetro cúbico porque o meu volume inicial estava em decímetros. Então, consequentemente, eu tenho que colocar ele em decímetro cúbico. A questão número 4. A questão número 4 nos diz assim, né? Uma esfera oca feita de chumbo tem raio interno de 6 centímetros. Então, o raio interno dela é igual a 6 centímetros. E o raio externo dela é igual a 8. Então, raio externo é igual a 8 centímetros. É uma casca esférica, na verdade. Né? Quando sua temperatura é 20 graus Celsius. Então, nós temos uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Estamos falando de chumbo ainda. Né? Determine o volume de chumbo presente na esfera quando sua temperatura atingir 210 Fahrenheit. Então, temperatura final 210 graus. Assim, aqui eu vou ter que converter essa temperatura, mas só para entender o processo, então ela é uma casca esférica. Então eu tenho um raio interno e um raio externo. A parte interna é oca e a parte externa é maciça, feita de chumbo. O que nós vamos fazer? Vamos calcular o volume de fora, o volume de dentro e diminuir um do outro. Dessa redução de volume aqui, nós vamos ter a parte somente o volume de chumbo presente na esfera. Tendo esse volume de chumbo, é o nosso volume inicial. Então, nosso primeiro cálculo a ser feito aqui pode ser o do volume, dos volumes, né? Volume da esfera, 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Então, como eu vou ter que subtrair os dois, né? Eu poderia fazer até uma relação entre eles aqui, só para jogar na função direto, né? Para poder calcular ele diretamente, mas, né? Vamos resolver os dois volumes, né? Então, o volume interno dela, 4/3 de π vezes 6 ao cubo. Então, aqui, a exemplo daquela outra questão, eu vou deixar em função de π, e daí depois
lá no final nós tiramos ele fora. Então, esse volume interno vai dar 288 pi. 288 pi centímetros cúbicos. Porque eu estou falando de volume. Então, é centímetro cúbico. O volume externo, 4/3 de π vezes 8 ao cubo. Então, meu volume externo vai ser igual a 853,33. 853,33 pi centímetros cúbicos. Como eu quero saber a parte de chumbo somente, a parte maciça, então eu vou pegar o volume externo e tirar o volume interno, subtraindo o outro. Então eu tenho aqui, né, o volume de chumbo presente, 853,33 pi menos 288, nada, né? 288 pi. Então, quando eu fiz isso, né, eu subtraí um volume do outro, eu tirei um volume do outro para sobrar somente a parte de chumbo. 565,33. 565,33 pi de centímetros cúbicos. Então, esse aqui é o volume inicial da minha esfera quando ela está a 20 graus Celsius. E ela vai ser elevada até a temperatura de 210 Kelvin. Então, agora, né, eu vou ter que transformar essa temperatura de 210 Kelvin em graus Celsius para nós podermos calcular. Aqui vai ter que ser Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Por que agora eu não uso a variação? Porque é só uma temperatura. Então, como é só uma temperatura, se fossem as duas, né, eu poderia subtrair uma da outra e fazer a relação. Como é só uma que está em Fahrenheit, consequentemente eu vou calcular só ela. Então, nós temos assim, ó, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 210 menos 32 sobre 9. Então, aqui, ó, nós já chegamos à nossa temperatura em Celsius aí. Não vai dar um número muito bonito, vai dar 98,89. 98,89 graus Celsius, né? 89 graus Celsius, a nossa temperatura final, né? Então, a temperatura inicial é 20 e a final é 98,89. A questão pede o volume final disso aqui. Então, é na fórmula do volume final de novo. Volume final igual volume inicial vezes 1 mais o coeficiente vezes a variação de temperatura. O coeficiente volumétrico, nós já calculamos ele aqui, ó. É o mesmo. É 81 vezes 10 na menos 6. É esse aqui que nós calculamos na questão anterior. Continua falando o mesmo material, né? Então, volume final igual volume inicial, que nós calculamos aqui, ó. 565,33 pi vezes 1 mais 81 vezes 10 na menos 6, que é o nosso coeficiente que está aqui, vezes a variação. A nossa variação vai ser os 98 menos o 20. Então, vai ser 78,89 graus Celsius. Não precisa colocar o graus Celsius, né? Na hora do cálculo. Então, nosso volume final, 565,33 pi vezes, já fazendo todo aquele processo, né? Subtraindo, somando, tudo que tem que fazer ali, dá 1,00639. 1,00639. E o nosso volume final, no final de toda essa história aí, ele vai dar 1786,49 centímetros cúbicos. Então, tá aí. Questão número 5, então, ela tem um desenho, né? Tem uma parte artística dela que precisa ser feita, está fora de escala, logicamente, só para ilustrar, que dizia assim, né? Uma placa de chumbo
tem o formato de um triângulo equilátero de 30 centímetros de lado. Então, um triângulo equilátero com 30 centímetros de lado. Quando a temperatura é 303 graus Celsius, 303 Kelvin. Então, nós temos uma temperatura inicial de 303 Kelvin. Ele diz que nessa temperatura é feito um buraco na placa com diâmetro, né, de raio circular de 5 centímetros. No incentro, tá? Ali é incentro do triângulo. O corretor corrigiu para incentro, mas é incentro. Determine a área da placa triangular com o furo, quando a temperatura atingir um valor final de 230 Fahrenheit. Então aí, ó, né? Na verdade, é bem parecido com o exercício anterior. O que nós temos que fazer aqui, né? Além de ajeitar essas temperaturas, né? Nós temos duas temperaturas para arrumar nessa questão número 5 aqui. Calcular a área, né? A área da placa, a área do furo, diminuindo o outro, para nós termos a área inicial. E depois, só calcular a área final. Fazendo, né, as transformações, então aqui, né, a primeira é só eu diminuir 273, né? Porque eu tenho aqui, ó, 30, né, dá 303 menos 273, que vai me dar a temperatura, vai me dar o valor dessa temperatura aqui em graus Celsius. E lembre que tem que estar em graus Celsius. Então aqui vai dar 30 graus Celsius. A de baixo eu tenho que colocar na fórmula de novo. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Então eu tenho aqui, ó, TC sobre 5 igual 230 menos 32 sobre 9. Então a temperatura final dessa daqui vai ser igual a 110 graus Celsius. Então, a nossa temperatura final, 110 graus Celsius. Tem as duas em graus Celsius, agora daí tudo fica mais fácil de calcular a partir desse ponto. Outra coisa, as áreas. Então, vou ter que calcular a área do triângulo e a área do furo. Por ser um triângulo equilátero, eu posso calcular a área do triângulo pela fórmula, né? L raiz de 3, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Que vem lá das definições, né, de área de triângulo quando o triângulo for equilátero. Então, é essa formulazinha que nós vamos usar aqui. Então, nós temos assim, ó, área igual, L é 30, né, equilátero, é raiz de 3 sobre 4, 30 ao quadrado. Então, essa área, no final das contas, né, a área do triângulo aqui, ó, eu vou vir aqui em cima, terminar ela, a área do triângulo, sem o furo, né, a área total, 389,71. 389,71 centímetros quadrados. A área do furo, eu vou calcular ela, né, aqui não é inicial, é o furo, tá? Então eu vou colocar aqui, a área do furo é π vezes raio ao quadrado. Então, a área dele é 3,14, que é o valor do π. Já podemos colocar ela como 3,14, fica mais fácil. Como a outra não tem π, né? Vezes 5 ao quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, área final igual a 78,5 centímetros quadrados. Então, tem as duas áreas. A área inicial dessa figura, então, vai ser a subtração das duas. Então, eu vou pegar o 389,71 menos o 78,5. Quando eu faço isso aqui, eu faço a mesma coisa que nós fizemos na questão anterior. Eu consigo só a parte de chumbo que está envolvida nessa minha questão. Tá? Eu não tenho, eu tiro essa parte vazada do meio. Dá 311,21 centímetros quadrados. Beleza. Já tenho a área, né? Já tenho as temperaturas, também já estão dentro do sistema internacional. O coeficiente de dilatação, ele continua sendo o mesmo, né? Porque eu estou falando, ainda estou falando de chumbo.
chumbo, né? Então é o beta que nós calculamos lá antes, que ele vale 54 vezes 10 na menos 6. Então esse cálculo foi feito nas primeiras questões, quando eu tratei de área, né? 2 vezes o alfa, então vai ser o beta. A área final é igual a área inicial vezes 1 mais o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Então nós temos aqui, ó, a área final igual 311,21 vezes 1 mais 54,6, 54 vezes 10 na menos 6, 9,6, vezes a variação de temperatura, que é 110 menos 30. Então, 110 menos 30, que é final menos inicial, que é sempre final menos inicial. Então, nossa área final vai ser igual a 311,21, que era a nossa área inicial, que nós tínhamos ali, que saiu daquela subtração, vezes 1,00432. 1,00432. Então, nós temos uma área final disso aqui, vezes 311, 312,55. 312,55 centímetros quadrados. Então, esta área aqui, ó, é simplesmente a área dessa nossa superfície, né? É o que vai sobrar essa parte externa, tirando o furo do meio, né? Subtraindo o furo, nós chegamos a essa resposta aí. Tá? A questão número 6 é uma questão de igualdade. Uma questão que eu preciso considerar algumas coisinhas nela aí. Então, a questão número 6, ela fala de uma placa de chumbo que tem um furo de diâmetro de 2 centímetros. Então, a placa tem um furo de 2 centímetros. Então, mais ou menos isso aqui, né? A placa com furo, e esse furo tem o diâmetro de 2 centímetros quando a temperatura é 2 graus Celsius. Então, nós temos o diâmetro do furo, aqui, 2 centímetros, a temperatura inicial, 2 graus Celsius. Ele diz que, né, vai ser encaixado, né, nesse um cilindro, e esse cilindro é feito de latão. Então nós temos um cilindro de latão e o diâmetro dele 2,01. Então, o diâmetro dele aqui, ó, esse cara é feito de latão e o diâmetro dele é igual a 2,01 centímetros quando a temperatura inicial também for igual a 2 graus Celsius. Ele fala que as duas peças vão ser colocadas numa prensa e colocadas num forno para esquentar. Quando eles chegarem a certa temperatura, o que vai acontecer, né? O furo vai aumentar, né? Como o chumbo dilata mais que o latão, o furo vai aumentar e o cilindro de latão vai se encaixar naturalmente. O coeficiente de dilatação do latão é 19 vezes 10 na menos 6. 19 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. E o do chumbo, como nós já vimos, é 27 vezes 10 na menos 6. O que acontece aqui hoje? Poderíamos trabalhar com uma relação semelhante à dilatação aparente que ocorre nos líquidos, né? Mas pensando assim, o que precisa acontecer no final? O volume final do furo ali, no caso, vai ter que ser exatamente igual ao diâmetro final do latão. Os tamanhos deles têm que ser igual, porque quando eles forem iguais, ele encaixa. Lembra que eu falei de situações que são utilizadas para esse tipo de coisa aí? Então aqui, ó, o volume final, o comprimento final, não o volume final, né? O comprimento final do furo tem que ser igual ao comprimento final do cilindro. Então, colocar nas funções de comprimento final e igualar as duas. Tá? Vamos calcular a variação de temperatura, depois nós acrescentamos ou tiramos esse 2, o que for necessário ali. Então, ó, comprimento final do furo. Posso trabalhar com linear, tá? Não preciso calcular a área, porque como eu vou trabalhar com o diâmetro, é linear. 2 vezes 1, aqui é a fórmula do comprimento final.
27 vezes 10 na menos 6 vezes a variação de temperatura. Vou calcular a variação, como eu disse para vocês. 2,01 vezes 1 mais 19 vezes 10 na menos 6, variação de temperatura. Então, aqui na frente nós vamos ter 2 mais 54 vezes 10 na menos 6, variação de temperatura, igual a 2,01 vezes, nada aqui, né? Mais 2,01 vezes 19 vai dar 38,19. É o nosso próximo valor ali. 38,19 vezes 10 na menos 6, variação de temperatura. Reúne o que tem letra para um lado, que não tem para o outro, né? Todo aquele caminho de equação, né? Para não ficar negativo, vou passar para cá. Vezes 10 na menos 6, variação do comprimento, a variação de temperatura, menos 38,19 vezes 10 na menos 6, variação de temperatura. 2,01 menos 2. Como eu disse, né, poderia trabalhar com uma relação de semelhante à dilatação aparente que acontece nos líquidos. Como eu estou falando de um sólido, isso não é uma situação assim tão comum, né? Nós geralmente calculamos ela nesse formato. Então fica 15,81 vezes 10 na menos 6, 15,81 vezes 10 na menos 6, variação de temperatura, e 0,01. A variação de temperatura vai ser 0,01 divididos por 15,81 vezes 10 na menos 6. Esse número vai dar 632,51. 632,51 graus Celsius. Só que essa é a variação. Eu quero saber a temperatura final. Variação de temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Então, eu tenho 632,51. A temperatura final nós não sabemos. E a inicial era 2, né? A questão me disse que ele estava a 2 graus Celsius. Só passa mais para cá, vai ficar como temperatura final 634,51 graus Celsius. Tá aí. Questão número 7 já é de dilatação de líquidos. Ela diz que um recipiente de chumbo com capacidade de 900 ml está completamente cheio de mercúrio quando a temperatura é 32 graus Fahrenheit. Então, nós temos assim, né? Questão número 7. O recipiente tem volume inicial de 900 ml. Ele continua sendo feito de chumbo, né? Então, nós continuamos falando de chumbo. Completamente cheio de mercúrio. Então, ele vai ter esse mesmo volume de mercúrio quando a temperatura inicial for 32 Fahrenheit. Determine a dilatação aparente quando a temperatura for elevada para 176. Temperatura final, 176 graus Fahrenheit. Ele quer saber a variação de volume aparente. Poderia calcular o volume de um, o volume de outro, subtrair os dois, né, a variação de volume de cada um, para dar aparente, mas eu posso usar a relação dos coeficientes, né? Se eu pegar aqui, ó, coeficiente de dilatação aparente é o coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do frasco, eu tenho todas as informações para calcular diretamente isso. Então, vamos tirar primeiro esse coeficiente aqui, o do líquido. O coeficiente de dilatação do mercúrio é 1,8 vezes 10 na menos 4. O do frasco é do chumbo, mas é o volumétrico. Então, ele é 81 vezes 10 na menos 6. Então, aqui eu tenho que passar as casas para subtrair toda aquela história, né? 1,8 vezes 10 na menos 4 menos 0,81 vezes 10 na menos 4. Passando para deixar as potências iguais. Agora sim eu consigo subtrair, fazer essa diferença entre os dois aí.
que vai dar 0,99 vezes 10 a menos 4. 0,99 vezes 10 a menos 4. Dá de arrumar, deixar 9,9 vezes 10 a menos 5, né? 9,9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius na menos 1. Beleza. Então, outra coisa, as temperaturas, né? Eu posso calcular a variação em Fahrenheit, as temperaturas, e depois transformar para Celsius. 30 graus Celsius a menos 1. 176 menos 32. Variação de graus Fahrenheit é igual a 176 menos 32, eu tenho uma variação de 144 Fahrenheit. Daí nós temos a variação de Fahrenheit sobre 9 igual a variação de Celsius sobre 5. Então, 144 sobre 9 é igual a variação de Celsius sobre 5. Vai me resultar numa variação de Celsius aqui, 144 divididos por 9 vezes 5 vai dar 80, né? 144 por 9 vai dar 16, 16 vezes 5 vai dar 80 graus Celsius. Tá aí. Agora beleza, agora é só jogar na fórmula e calcular. Então, como ele pede a variação de volume aparente, variação de volume aparente é igual ao volume inicial, coeficiente de dilatação aparente, variação de temperatura. Variação de volume aparente, o inicial é 900, o coeficiente de dilatação aparente, nós calculamos aqui, ó, 9,9 vezes 10 na menos 5, e a variação de temperatura é 80. Variação de volume aparente vai dar 7,128 ml. Então, esta é a variação de volume aparente. Então, essa era a nossa questãozinha número 7 que nós tínhamos. Questão número 8, ela fala assim, né? Um frasco de chumbo com capacidade de 1000 ml. Então, o volume inicial aqui, ó, do frasco, ou do recipiente, né? Nós usamos o frasco, 1000 ml. 1000 ml. O volume inicial do líquido, que ele vai falar lá, que ele tem 980 ml de glicerina. Então, 980 ml de glicerina. A 20 graus Celsius. Temperatura inicial, 20 graus Celsius. Determine até qual valor o conjunto pode ser aquecido sem que a glicerina derrame. Então, assim, ó, pensando de uma maneira bem simples, o que acontece? Para a glicerina derramar, é necessário que ela tenha um volume final maior do que o volume do frasco. Como eu quero saber até que temperatura, eu tenho que chegar na temperatura em que o volume dos dois ficam iguais. Ou seja, que a minha dilatação aparente vai igualar os dois volumes. Minha dilatação aparente vai ter que ser igual a 20 ml, que é a diferença dos dois. Então, eu posso trabalhar também com dilatação aparente aqui, né? Variação de volume aparente, 1000 menos 980. Por que eu posso trabalhar com isso aqui hoje? Porque quando, né? Lembram, né? Lembrar do conceito de dilatação aparente é o quanto o líquido dilata mais do que o frasco. Então, quando o meu líquido, né? Partindo da situação inicial, dilatar 20 ml a mais do que o frasco, ele vai ficar no mesmo volume. Tá? Eu tenho que lembrar assim, né? Eles partem da situação, o líquido vai dilatar, o frasco vai dilatar, mas, né? Esse meu líquido tem que necessariamente dilatar essa diferença aí, que seria essa variação de volume aparente. Poderia fazer também pela igualdade, né? Igualando, que o volume final de um vai ter que ser igual ao volume final do outro, mas como eles vão sofrer dilatações juntas, eu posso trabalhar com essa relação. Mas eu preciso do coeficiente de dilatação. O coeficiente de dilatação real do frasco é o mesmo, é 81 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. E o coeficiente de dilatação do líquido, da glicerina, nós vamos ter que pegar numa tabela, né? Ele vem tabeladinho, bonitinho. O da glicerina, ele vale
4,9 vezes 10 na menos 4. Graus Celsius na menos 1. Então, né? Preciso calcular o coeficiente de dilatação aparente, que vai ser 4,9 vezes 10 na menos 4, menos, já passando as duas casas, né? 0,81 vezes 10 na menos 6. A variação de volume aparente, o coeficiente de dilatação aparente, é 4,09 vezes 10 na menos 4. Aqui é menos 4. Eu já passei as duas casas para deixar na menos 4. Graus Celsius na menos 1. Agora, né, jogamos na relação da dilatação aparente, variação de volume aparente, é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Aqui tem que usar o aparente. Então, ó, nossa variação de volume vai ter que ser 20 ml, porque o líquido vai ter que dilatar, ó, 20 ml a mais do que o frasco, né, para igualar esses volumes aí. Volume inicial vai ser o 980. O nosso coeficiente de dilatação aparente nós calculamos aqui, 4,09 vezes 10 a menos 4. E a variação de temperatura nós queremos descobrir. Então aqui, daí nós temos aquele lado, 980 vezes 4,09 vezes 10 a menos 4. Isso aí vai dar 0,482. 0,482 variação de temperatura. Passa dividindo para cá. 482, a minha variação de temperatura. 20 divididos por esse valor aí, vai dar 49,89 graus Celsius. 49,89 graus Celsius a nossa variação de temperatura. Mas a questão pede a temperatura final. Então, para saber a temperatura final, nós vamos pegar lá, ó, variação de temperatura é igual a final menos a inicial. A inicial era 20, estava na questão. 49,89 é igual a final menos 20. Passa mais. 49,89 mais 20. Essa aqui vai ser a nossa temperatura final. Então, vai dar 69,89 graus Celsius. Tá aí. Tá resolvida essa daí também. A 9 diz assim: determine o volume de acetona que derrama de um recipiente de chumbo de 800 ml. Então, assim, ó, nós temos o volume inicial 800 ml. Nós temos acetona dentro dele, né? Que está completamente cheio com esse líquido. Quando sofre uma variação de temperatura de 80 Kelvin. Então, nós temos uma variação de Kelvin de 80. Temos que lembrar que a variação de Kelvin é igual à variação de Celsius. Então, se essas variações são iguais, a variação em graus Celsius é igual a 80 graus Celsius. Temperatura, não precisa me preocupar nessa questão. Tenho acetona como sendo líquido e tenho o chumbo como sendo o recipiente. Então, assim, ó, o coeficiente de dilatação do frasco, que é o recipiente, é 81 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. O coeficiente de dilatação do líquido, que é a acetona, é 14,9 vezes 10 na menos 4. Então, eu tenho que encontrar o coeficiente de dilatação aparente, de novo, né? Trabalhamos bastante com esse conceito. 14,9 vezes 10 na menos 4, menos 0,81 vezes 10 na menos 4. Novamente, né, ele vai trabalhar com essa relação, porque é a quantidade que derrama. A aparente sempre vai ser o quanto que o líquido dilata mais do que o frasco. Raramente é o que o frasco dilata mais do que o líquido, né? Então, meu coeficiente de dilatação aparente aqui vai ser 14
0,09 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. Agora é só colocar na fórmula, né? Variação de volume aparente, que ele quer saber o volume que derrama, é igual a 800 vezes 14,09 vezes 10 na menos 4 vezes a variação de temperatura, que é 80. Então, a variação de volume que nós temos aqui, aparente, é igual à multiplicação disso aqui, que vai dar 90,176 ml. Vai derramar bastante. Tá? Então, a diferença dos coeficientes eram grandes, né? Então, consequentemente, ele vai... Vejo que mudou pouco do coeficiente de dilatação da acetona. 10 e última. Nossa 10ª questão. A 10ª questão também faz referência à dilatação aparente. Ela diz que um frasco de chumbo de 2 litros, volume inicial do frasco, 2 litros, 2.000 ml, vamos colocar assim. Eles têm um líquido, né? Ele tem um volume inicial de 1.600 ml de álcool etílico e a temperatura inicial é 20 Fahrenheit. Temperatura inicial, 20 graus Fahrenheit. Determine a temperatura em graus Celsius que o conjunto deve ser aquecido para que transborde exatamente 10 ml do líquido. Então ele quer que sobre, né, que transborde 10 ml. Então o que nós vamos fazer? A variação de volume aparente nossa, novamente, vai ser os 2.000 menos os 1.600 mais os 10 ml que ele quer que transborde. Tá? Porque o líquido vai ter que dilatar essa diferença, vai ter que dilatar essa quantidade a mais que o frasco. Então nós temos aqui, ó, uma variação de volume aparente de 410 ml. Além dos 400 de diferença, tem que dilatar 10 ml a mais. Os coeficientes de dilatação, né, o do frasco continua sendo, né, o do 81 vezes 10 na menos 6, e o coeficiente de dilatação do líquido, que é o álcool etílico, é 11,2 vezes 10 na menos 4. Os dois são graus Celsius na menos 1, o que me alerta daquela temperatura que nós temos lá, que nós vamos ter que transformar aquela temperatura. Coeficiente de dilatação aparente é igual a 11,2 vezes 10 na menos 4 menos 0,81 vezes 10 na menos 4. Coeficiente de dilatação aparente é a diferença dos dois, aí, que será igual a 10,39 vezes 10 na menos 4. Essa temperatura nós vamos transformar, pode transformar depois, pode transformar agora também, né? Mas vai ter que ser Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Então nós temos aqui, ó, Tc sobre 5 e a temperatura é 20 menos 32 sobre 9. Isso aqui, eu vou aproximar ela aqui, né, só com uma casa, dá menos 6,6 graus Celsius. Na verdade é 6,66. O certo arredondamento seria 0,7. Mas o nosso resultado vai ficar mais ajeitadinho utilizando isso aqui. Vocês já vão ver. Então, para eu descobrir a variação de temperatura, eu vou usar variação de volume aparente, volume inicial, coeficiente de dilatação, variação de temperatura. Essa variação, 410 ml, volume inicial, o do líquido, logicamente, né? 1.600 vezes 10,39 vezes 10 na menos 4 vezes a variação de temperatura. Então eu vou ter 410 divididos pelo produto daquilo ali. Então vai dar 410, 1.600 vezes 10,39 vezes 10 na menos 4, vai ficar 1,6624. 6624 é a nossa variação de temperatura.
Essa divisão vai dar 246,6 aproximadamente. Então, 246,6 graus Celsius. Por isso que eu deixei aqui só com uma casa. Se eu deixasse com duas, daí, e assim pelo menos vai dar um resultado mais. Mas nós sabemos que pode usar com mais, vai dar uma variação aí, né? Variação de temperatura final menos inicial. Então, nós temos aqui a variação de temperatura 246,6. A temperatura final nós não sabemos. Menos, né? Menos 6,6. Menos com menos dá mais, passa para o outro lado menos. 246,6 menos 6,6. Então, a minha temperatura final vai ficar aproximadamente 240 graus Celsius. A minha aqui deu exatamente 240, porque eu fiz esse arredondamento aqui bem, né, mal feito aqui embaixo.